Fala galera do canal, começando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou fazer sem óculos porque tá dando reflexo, aí vai ficar aquele trem azulado aqui no meu olho. Mas ó, antes de começar o vídeo, já se inscreve, já deixa nos comentários qual que é o próximo conteúdo que vocês querem que eu fale. Ah, mas eu não sei o que você falar nesse vídeo, como que eu vou comentar qual vai ser o próximo conteúdo? Vai que eu sugiro algo que você já falou nesse vídeo. Comente mesmo assim, pelo amor de Deus. Quanto mais interações, melhor para o canal crescer mais, atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas e todo mundo se beneficia, porque cada vez mais vou estar fazendo mais conteúdo para vocês. Ativa os sininhos para vocês não ficarem aí perdidos quando lançar novo conteúdo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser para você que também já sofreu bullying. Isso atrapalha muito na tua autoestima e na tua comunicação. E hoje eu vou trazer sobre a minha experiência, que eu já passei bullying na minha adolescência, que acarretou uma série de problemas, viu? E aí, você que já passou vai me identificar. Agora, se você nunca passou bullying, provavelmente você foi a pessoa que fez bullying. Então eu quero que você saia desse vídeo. Permaneça, se você tiver melhorado, tornar uma pessoa boa. Se você ainda continua fazendo bullying com as pessoas, pelo amor de Deus, evolua, evolua. Então, se você já passou bullying assim como eu quero te trazer uma seguinte perspectiva, que a minha timidez, ela era tão grande, e olha que eu nem imaginava que eu ia me tornar comediante, palestrante, mentor de comunicação, jamais, mestre de cerimônias, entrevistador, jamais imaginaria, porque eu tinha uma timidez assim tão grande, de ao ponto de estar numa fila e uma menina tocar no meu ombro e simplesmente a minha pressão abaixar, minha pupila dilatar, meu coração disparar, minha respiração ficar ofegante, minha visão ficava essa turva e gaguejar, porque ela estava tocando no meu ombro para dizer, na fila da lotérica, que o caixa da frente estava liberado. Eu era magro, abaixo do normal, então por conta disso, né, meu irmão começou a zoar dentro de casa, depois foram os meus primos, e depois já entrei na escola no ensino médio com a blusa de frio. Então, dos 3 anos do ensino médio, 2 anos, eu não tirei a blusa de frio para nada. Eu jogava bola, ficava suado, ia no banheiro, tacava desodorante e aí colocava de novo e voltava para a sala de aula. Então, essa magreza, ela tinha, né, para mim hoje como algo que eu já superei, mas na época era uma coisa que machucava muito, né? A questão do osso visível do ombro. Então, a pessoa tocava no meu ombro, na minha cabeça já vinha aquele insight super rápido de tocou no meu ombro, logo a pessoa sentiu o meu osso, logo ela descobriu que eu sou magro e aí vinha toda a perspectiva de anos e anos e anos que eu me afundei dentro de uma baixa autoestima. E eu considero que a minha autoestima nesse processo de adolescência, ali com os meus 14 anos, talvez, não, 12, talvez ali dos meus 12 aos meus... dos meus 12 aos meus 20, eu tive assim um problema que me afetou muito, sabe, de baixa autoestima. Que eu falo que minha baixa autoestima não é que era baixa, era subterrânea, porque a minha perspectiva era muito inferior comparado com todas as outras pessoas, sabe? Eu não me via como as pessoas me viam. Eu sempre me via mais magro, mais incapaz, menos bonito, que morava mais longe, porque não chegava com os tênis, né, caro da época, porque chegava num ônibus antigo, né, numa região de chácara que o ônibus passava, né, para poder ir para a escola, e a escola era mais distante. Então, a galera da cidade vivia na cidade, estudava na cidade. Eu morava na chácara, pegava um ônibus antigo e cheio de poeira, de terra. Então, assim, eu já chegava na escola com medo das pessoas verem que eu estava no ônibus antigo, porque os adolescentes são maldosos, né? Alguns são até filha da puta mesmo. Então, eu já chegava com uma baixa autoestima, né? Com medo das pessoas verem, com receio. Às vezes eu parava, né, mais longe para voltar andando, porque eu tinha medo de algum aluno perceber que eu morava longe, em chácara. E eu, enfim, acho isso uma bobeira tão grande. Eu amo, né? A chácara, amo a natureza, amo, né, toda a minha história. Mas enquanto a gente está ali
momento nebuloso da adolescência, realmente é uma tragédia. E aí eu tinha vergonha já do ônibus, eu já tinha vergonha porque eu era magro, já tinha vergonha porque eu tinha receio das pessoas perceberem que eu era magro e começava a vir aquela zoação. E de certa forma, né, as pessoas foram percebendo que eu era magro porque eu não tirava blusa de frio. Logo, se eu nunca tiro a blusa de frio, porque eu quero esconder algo. E que eu quero esconder debaixo de uma blusa de frio, sabe? Então, a magreza foi algo dedutível dentro ali da convivência, as pessoas foram deduzindo normalmente. E o meu melhor amigo, né, o Guilherme, na época ele também era magro, só que como ele era descolado, né, tinha as coisas ali mais da época, né, os tênis massa, colar de prata, ele era, né, engraçadão e tal. Ele era mais, enfim, famosinho dentro da sala de aula, ele era zoado também, porque ele era magro. Lembro que até ele colocava blusas de frio e ficava até assim, ó, no punho, né, e aí parecia o braço, né, dando uma destoada, então, só que ele era magro normal, né, e eu era mais magro do que o normal mesmo. Só que ele era descolado, ele era da zoeira, ele era aquele cara que todo mundo ali, né, ficava rindo. E quando eu percebi que eu tava do lado, né, de um amigo que é descoladão, e é magro, e estava sendo zoado por isso, aí eu pensava assim, puta que pariu, se eu que não sou descolado, não tenho os tênis da época, não sou hypado, sou só um nerd que fica na segunda cadeira da fileira e eles vão descobrir que eu sou magro, aquela zoeira toda que eu passei, aquela zoação da minha adolescência inteira, de casa, dos meus primos, ia se perpetuar dentro da escola. Então eu carreguei essa desgrama desse pensamento errado, essa autoimagem deturpada. Eu lembro-me aí de uns 6, 7, 8 anos assim seguidos, sabe? E aí eu vi o tanto que isso prejudicou a minha capacidade de me comunicar, por quá? Eu tinha uma baixa autoestima, de tudo que eu ia fazer eu já me considerava fracassado. Tudo que eu ia executar já não era o suficiente, já não era bom, porque tinha gente que fazia melhor, porque eu já começava algo, eu ia conhecer uma menina, eu ia num evento, eu ia fazer uma prova, eu ia fazer qualquer coisa, na minha cabeça já vinha o download, que eu não sou capaz, que eu sou inferior, que eu sou menos, que tem gente que é mais rica, tem um shape, e os meninos da época também, acabei de me lembrar, né, do ensino médio, muitos deles usavam bomba, e de maneira assim, totalmente maluca. Né, eles mesmos aplicando entre eles, né, sem fazer exame, sem endócrino, adolescente de 15, 16 anos usando anabolizante. Então eles já ganhavam aquele corpo, né, já ganhava aqueles bracinhos ali que as meninas já ficavam mais olhando, né, já ficava tipo assim, vendo a camisa, alguns já deixavam de regata, sabe? Eu lembro de um aqui, que lá no ensino médio, que ele só andava assim, ó, arreganhava as blusas para poder ficar andando e mostrando os músculos, sabe? Hoje eu tenho, né, um pouco mais de massa magra do que o normal. Hoje eu peso, sei lá, quase 90, mas eu já cheguei a pesar 63. Então, assim, imagina, hoje eu tô com 30 anos, né? Imagina, tipo assim, eu hoje com essa minha imagem ao lado de um adolescente magro, que foi a minha versão do passado. Então gerava muita dissonância. Era nítido, tanto que eu era mais magro ainda. Então eu já tinha esse receio. E os malucos ainda tomavam anabolizante, aí que a minha comparação ficava maior ainda, né? O hiato entre o meu momento atual e o que eu queria atingir era muito grande. Lembro-me até de um filho da puta de um colega que simplesmente ele levou anabolizante para aplicar em mim dentro do banheiro da escola do ensino médio e eu não ia pagar por isso. Ele estava querendo fazer por livre e espontânea vontade, eu não sei porquê, se ele só queria fazer por vontade de lascar ali com a vida. E aí eu não pedi, eu falei que eu estava com vontade, mas na época eu nem andava direito, né, porque eu não conseguia pegar ônibus para poder ir para academia, não tinha dinheiro para fazer academia, não ia para academia, não comia bem, e não ia pro médico. Então, assim, o cara ia me aplicar uma bomba ali dentro do banheiro, no box. Eu até lembro que o filho da puta levou um frasquinho de anabolizante enrolado num papel toalha dentro de um case amarelo, parecendo sabe o formato de um botijãozinho de gás? Tipo um botijãozinho de gás assim amarelo, parece que era do Kinder Ovo, alguma promoção da época.
E eu me recordo assim, ele abrindo, ele descobrindo ali o anabolizante, me mostrando, ele queria aplicar em mim assim, sem mais nem menos. Sabe, eu não sei qual merda que ia dar na minha saúde, no meu corpo. E aí veio aquela intuição, aquele negócio assim que eu arreguei. E aí foi uma situação assim que olho para trás e vejo que foi um livramento. Que eu tive ali na hora, né, esse olhar de não, deixa eu ser arregão aqui que vai ser bom pra minha vida. E foi. Então, eu quase caí numa merda dessa, sabe? De tomar anabolizante de uma maneira totalmente irresponsável. Porque também tinha um coleguinha da época, sem vergonha, que ia acabar lascando a minha vida. Não tenho dúvidas que ia dar alguma merda. Enfim, então a minha autoestima era tão baixa, né? A visão que eu tinha de mim mesmo era tão inferior por conta do bullying, que eu demorei a emergir desse estado de timidez. Eu ficava assim um tempo todo inseguro. E pensa comigo, você hoje que ainda tem uma dificuldade de aparecer, de falar, de se projetar, muitas das vezes está ligado com o bullying que você passou, com aquele trabalho de escola que você gaguejou lá na frente e as pessoas riram de você pra cacete, de situações de você falar alguma coisa e algum parente, no caso, irmão mais velho, pais, avós, tios, primos mais velhos, vizinhos, professores, alguém que está assim hierarquicamente superior te diminuindo, que você é um bosta, que você não é bom, que o seu primo é melhor, que a sua prima passou em primeiro lugar na pariu da prova e você não passa em nada, que você é incapaz, que você é burro. Então, situações como essas, de maneira pontual, dependendo do seu estado emocional ali no momento, te marca para a vida inteira. No meu caso, como o bullying ele foi algo prolongado, repetido, e eu ficava só armazenando aquilo na minha cabeça porque eu não fazia terapia, eu não falava para ninguém, eu não tinha namoradinha, eu não conversava isso com os meus pais, eu não conversava isso com amigos. Então eu só carreguei esses pensamentos deturpados sobre mim mesmo ao longo de anos. Então quanto mais você pensa, mais verdade vai sendo aquilo. E aí, no meu caso, como foi um processo prolongado de bullying e pensamentos errados, eu adquiri uma perspectiva totalmente errada e vivi ela durante muito tempo, que me traumatizou. Tanto é que quando eu comecei a fazer stand-up, quando eu comecei a ir pro palco, e eu comecei a fazer a galera sorrir, eu comecei a ficar feliz, porque eu estava assim, sendo útil, eu estava fazendo piada da minha magreza. E aí, não foi assim de repente, no meu ensino médio, eu já queria fazer stand-up no final do ensino médio. Só que, quando eu finalizei o primeiro semestre do terceiro ano, eu ainda estava com a blusa de frio. No segundo semestre, os professores tinham uma afinidade maior ali, né, com um aluno que é um amigo Alisson, que passou em medicina. Eu era sempre o segundo, terceiro nerd da sala que tirava boas notas. Então, os professores tinham, né, uma admiração e eu ouvia muito o que o Alisson falava, né? E aí o Alisson reclamou uma vez, acho que foi até algumas vezes, que a sala tinha muita gente bagunceira lá no fundo, que estava atrapalhando o rendimento dele, porque, pô, é um aluno que tirava as maiores notas da escola durante quase todas as provas e simulados. Então ele já sabia que queria fazer medicina, hoje é um grande médico, endocrinologista ainda, né, o Alisson Medeiros, um grande amigo aí da minha infância e adolescência, que ele foi na direção e aí pediu para mudar os baderneiros da sala. Esses baderneiros acho que eram todos em uns 8 ou 9. Na hora que os diretores tiraram esses alunos bagunceiros e distribuíram eles em outras salas, eu me senti mais seguro. Eu vi assim, caraca, eu posso falar, ninguém vai me zoar. Porque a figura desses baderneiros era a figura dos meus primos, era a figura do meu irmão que me atormentava nesse tempo todo. Então, quando eles saíram, foi como, tipo assim, tivesse limpado a sala. Sabe, na minha cabeça traumatizada, é como se eu tivesse tranquilo, não teria nenhum perigo. Aí eu comecei a trazer o meu lado, né, de bom humor ali pra sala, fazer piadinha. Tipo, chegava um professor, assim, o Bedel, né, que chamava na hora, né, o cara que ficava ali nos corredores. Aí ele chegava assim e falava assim, Fernando Sardinha, é pra chamar na coordenação, pra alguma coisa, sei lá. Fernando Sardinha. Aí eu ficava assim procurando. Aí todo mundo ficava me procurando também, porque eu tava procurando. E eu lendo a bobeira também de ir na sala, assim, na aula da professora Celina, de português. Queridíssima. E aí eu, adolescente, né, bobo. Aí eu falava assim, levantei pra ela a mão e falei, professora, posso ir ao banheiro? Posso beber água? Posso beber água? Ela falou, pode. Aí eu levantei,
peguei a garrafinha de água, eu bebi e me sentei. Meu Deus, é um desaforo, né, pro professor, assim, de certa forma, mas eu era idiota, adolescente. Mas eu tava com a intenção pura de fazer a galera rir, mas eu não pensei pelo lado do professor, né, de ser algo meio bobo. Então, assim, eu fazia às vezes piada na aula de gramática. Professor, imagina, gente, as piadas são ruins, porra, adolescentes, imaturos. Na hora era legal, né? Hoje em dia não. E aí eu levantava a mão na aula de gramática e falava assim, professor, cimento é um substantivo concreto? Então eu ficava ali de maneira eventual trazendo umas piadas e brincando com as pessoas, que aí eu fui gostando mais dessa experiência, porque eu podia fazer piada e ninguém ia me zoar, porque a galera lá do fundão já não estava mais na sala. Então eu comecei a exercitar esse meu lado carismático, né, de bom humor. E ali comecei a mandar mensagem para alguns comediantes, já assistia alguns comediantes, né, na TV, assistia muito Pânico na TV e CQC. Nossa, foi uma escola para mim. A vivência que eu tive assistindo Pânico todo domingo às 8h30 da noite e o CQC na segunda me trouxeram muita bagagem pro que eu faço hoje. Então eu comecei a assistir os comediantes de stand-up, eu comecei a mandar mensagem, mandar e-mail, mensagem no Facebook, comecei a baixar livro de stand-up e começar a estudar. Aí tanto é que eu fui no stand-up no Shopping Guatemi aqui em Brasília, foi ali 8 de outubro de 2013. E aí eu já comecei a fazer stand-up. E as primeiras piadas que eu fazia era que eu era magro. Então eu fui desconstruindo, né, a minha timidez no palco, rindo da minha própria imagem, rindo de mim mesmo. Porque ao longo da minha vida inteira eu carreguei aquilo de uma maneira tensionada. E quando você ri de você mesmo, você gera uma descompressão, você gera uma leveza no processo ali de lidar com uma situação traumática e difícil. Então, para mim foi uma maneira e um subterfúgio que eu aprendi a lidar. Eu achava o máximo a galera rir das minhas piadas de magro, sabe? Eu achava incrível subir no palco e subir de preto e falar que eu parecia com o pedestal do microfone, que eu era magro, que... Nossa, tinha até uma piada que eu fazia que a galera assim aplaudia de um tanto. Nossa, essa piada não é muito boa para finalizar os meus shows. Que eu, o tempo todo, uma pessoa muito magra no palco, né, e fazendo piada de magreza. E aí eu finalizava o show falando assim que tava vindo pra cá, eu passei no shopping e uma mulher me parou, falou que tinha perfil de modelo para poder fazer uma propaganda do governo, e eu aceitei, era do Fome Zero. A galera ria lá em cima, e aí eu finalizava com os aplausos e saía do show. Então assim, eu aprendi a rir de mim mesmo, e isso para mim foi algo fundamental, porque no ato de estar em público, fazendo as pessoas sorrir, me comunicando, trazendo a minha vivência através de piadas e exercitando isso ali valendo, foi muito instintivo, foi uma intuição e uma coisa que eu queria fazer e eu fui fazendo stand-up, comecei a fazer e me joguei. Mas fazendo uma engenharia reversa do que eu pude trilhar, eu vejo assim, poxa, eu era muito magro, eu aprendi a fazer piada de mim mesmo para poder lidar com o trauma, eu subi no palco para poder fazer stand-up, ou seja, para fazer uma apresentação artística e lidando com o público. E nesse período eu já comecei a fazer eventos de mestre cerimônias, comecei a fazer stand-up corporativo. Então eu fui desconstruindo o meu trauma na prática, me colocando em movimento, me projetando, aparecendo na frente das pessoas. E não era só, gente, eu sou muito tímido, eu vou falar com vocês. Não, eu sou tímido, eu sou magro, eu estou inseguro, mas eu estou aqui no palco, na frente de vocês, mostrando para vocês a minha imagem, que eu tanto tive, né, insegurança, e eu estou trabalhando a minha timidez enquanto eu estou exercitando a minha comunicação através de piadas e entretendo as pessoas e gerando entretenimento, fazendo a galera sorrir e rindo de mim mesmo durante o meu processo. Então esse momento meu de me projetar e me colocar mesmo a cara a tapa e de fato estar em público foi fundamental. Não só eu me projetar nos palcos, que foi muito importante, como eu rir dessa situação. Então o que eu trago para vocês como experiência? Se você tem dificuldade, né, de vivência, de bullying, de, enfim, algo que te traumatizou na sua vida, se você tem consciência disso, busque tratamento e terapia se você ainda não buscou. E se você não tem ainda,
consciência, mas alguma coisa você sabe que pegou a câmera, subiu no palco, você já começa a desfalecer, vá buscar tratamento. Isso aí não é opcional. Se você quer crescer na vida, prosperar, amadurecer, atingir novos patamares, ser mais feliz, ter uma vida com mais qualidade, vá buscar tratamento. Psicólogo, terapeuta, não é pra gente doido, é para evitar que você fique mais doido. Então, primeiro passo, buscar terapia. Segundo, se colocar em movimento. É se projetar, é aparecer na frente das pessoas. Semana que vem tem que dar uma palavrinha aqui para 12 pessoas da empresa. Vai. Eu queria fazer uma live com alguém da empresa. Quem é que pode fazer? Eu. O que você vai falar na live? Não sei, mas bora. E eu fui essa pessoa. Aceite os convites. Te garanto, nada vai acontecer demais. E se eu errar? Você aprende. Mas vão rir de mim. Foda-se. O que essas pessoas têm a ver com você? Você está esperando elogio de pessoas que não são tão relevantes? Mas elas trabalham comigo todos os dias fazer piadinha. Aí eu lanço de terapia, mas também ao mesmo tempo você vai amadurecendo aqui. Fala assim, poxa, pra que eu vou ficar me sentindo inseguro? Porque pessoas que trabalham comigo vão fazer piadinha. Você tem que cagar pra isso, tem que saber fazer piada de volta, você tem que se blindar, tem que mostrar que você não fica ofendido com isso. Porque o bullying, ele acontece e é muito fácil, né, detectar um alvo de um bullying quando ele fica sentido, quando ele fica com raiva, quando ele se abala. Então você tem que, enfim, trabalhar essas situações, porque senão você vai ficar parecendo ser um adolescente a vida. O vídeo travou, achei que tinha... Uai, o que aconteceu? Enfim, o vídeo há 20 minutos já está finalizando. E... Enfim, então você tem que trabalhar, tem que buscar terapia, tem que de fato tratar isso, porque é importante. E aí, esse é um ponto muito importante que eu quero falar para vocês, e colocar em movimento. É não negar convites, é aceitar tudo que vier a ti. Palco para vídeo? Bora! E o mais importante que para mim foi fundamental, ria do processo, tenha leveza, aprenda a rir das suas dificuldades, porque assim a gente se torna mais leve. Você não precisa ser uma pessoa engessada. Eu tô passando mal. Por que você não ri? Nossa senhora, eu tô passando tanto mal que se eu não for pra UTI agora, você vai buscando uma leveza no processo, vai fazendo piada. A tensão, ela se dá pela rigidez psicológica e a vontade de não errar, porque você está enxergando um risco iminente, que pessoas vão apontar o dedo e vão te fazer chacotas e você vai ser humilhado, vai ser escorraçado, você vai desfalecer, a sua imagem vai por água abaixo, você fica tão tenso, tão tenso, tão tenso, que a única maneira de se aliviar essa tensão é brincando, é rindo. Quando uma palestra está chata, monótona e de repente o palestrante solta uma piada, todo mundo desaba, ri pra caramba, aplaude, porque tá todo mundo cansado, tenso, olhando aquele negócio muito técnico. Então as piadas são fundamentais no seu desenvolvimento. Ao gravar um conteúdo, brinca com o processo, seja leve, ao subir no palco, seja leve. Você tá nervoso? Brinca com as pessoas, fala que você tá nervoso. Mesmo que você não esteja tanto, brinca pra você ver, a galera te abraça. É muito melhor você se entregar e deixar sair de maneira leve, que você vai aprendendo com as suas experiências, que é possível você chegar muito mais longe do que você imagina. Repito, se você passou por situações de bullying, busque terapia, se você ainda não tratou, tendo consciência ou não das suas dificuldades, através dos seus bloqueios emocionais, busque terapia, é muito importante. E nunca na vida de vocês neguem. A partir de hoje, convite de palco, convite de vídeo, convite de stories, convite de live. Esteja sempre preparado para se projetar, independente do que seja a sua situação, que você esteja lidando para um público de uma pessoa ou de 1000. Se projete, faça, fale, se comunique. Porque no final das contas você vai ver que nada de ruim vai acontecer. É tudo coisa da sua cabeça. E quanto mais você se projeta, mais você fala, mais você se destaca, mais você mostra os seus diferenciais perante a maioria que não tem coragem, você se torna uma pessoa que tem mais notoriedade. Uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem mais segurança no que faz, no que está falando, as pessoas vão te ouvir mais. Então o ato de se comunicar, gente, é para mim igual ao ato de se desenvolver na sua vida. Ou seja, comunicar é igual a viver. E se você se comunica, você vive melhor. E se você vive, você precisa se comunicar. Entende que uma coisa é praticamente sinônimo. O que eu estou fazendo com vocês aqui há quase 25 minutos. E esse vídeo vai encerrar daqui a 30 segundos, porque eu consegui concluir a minha mensagem de uma maneira assim, mais sincera, visceral e natural possível, sem roteiro, sem nada, abrir apenas o meu coração, abrir a minha boca e deixar as palavras saírem.
Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar atento com os próximos conteúdos que vão sair. Deixa nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer que eu traga aqui para poder desenvolver junto com vocês. Se você passou por bullying alguma coisa e quer conversar comigo, me manda aqui nos comentários ou me manda lá no direct, no Instagram. Fica à vontade, eu quero só mais estar presente na vida de vocês. Meu muito obrigado, eu sou Fernando Zardinha e fiquem até o próximo conteúdo.